Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos contar a história de um inscrito do canal que encontrou na Rappel uma consolação para seu drama familiar pessoal. Vamos lá conhecer a história desse inscrito? Mas antes deixa o seu like, se inscreve no canal e me segue na rede social que tá aparecendo aqui nessa tela. E sem enrolação, o vídeo continua após a vinheta. O relato, ele tá com o nome e locais trocados para preservar a identidade do nosso inscrito. Se você quer contar a sua história aqui pro canal, manda seu e-mail com toda a história aqui para o e-mail que está na descrição. Nós vamos contar, é claro, e preservar a sua identidade. Vamos lá, galera. Ele começa assim o relato, me dando um boa tarde. Boa tarde, doutora Caroline. O relato da situação. Vou trocar os nomes, né? Então, me chamo Jean, moro em uma cidade no interior, sou professor de história, tenho 40 anos. Casei com a Gabriela em janeiro de 2017. Neste período, morávamos em uma capital do mesmo estado. Eu já possuía um apartamento quitado que havia comprado em 2012, bem antes de conhecer ela. Atenção nessa informação. Em julho de 2020, nasceu nosso filho, Ricardo. E cerca de 6 meses depois, ela alegou estar deprimida e decidiu que queria voltar para sua cidade natal, uma cidade interiorana. Ela simplesmente colocou meu filho debaixo do braço e voltou para a cidade dela. Olha aí que grave a atitude dela, né, gente? Deixa aqui nos comentários o que você faria se fosse com você. Naquele momento eu não poderia me mudar, pois sou servidor público estadual e precisava cumprir uma burocracia. Levamos o nosso casamento na distância. No entanto, em janeiro de 2022 eu consegui uma transferência e mesmo sabendo que o casamento havia esfriado, eu resolvi dar uma chance a ela. Fiz isso mais pelo meu filho. Olha aí que atitude bacana, né? Pelo filho dele, ele resolveu dar uma chance ao casamento. Por mais pessoas assim. Vendi meu imóvel na capital e comprei uma casa no interior. Nosso casamento, então, durou cerca de 5 meses. Eu trabalhava o dia inteiro, enquanto ela nunca parava em emprego nenhum. Meu filho já estava na creche. A coisa desandou. Em agosto de 2022, ela me pediu divórcio. E 5 dias depois, em pleno Dia dos Pais, ela me disse assim: eu quero que você pegue suas coisas e saia o quanto antes. Lembro até hoje desse dia. Foi com certeza o pior dia da minha vida. No entanto, não saí da casa e disse que não sairia. Tivemos momentos de tensão, mas em nenhum momento eu parti pra física ou verbal, e ele continua falando, e também até ali tinha a certeza de que não havia feito nada grave durante os 6 anos que estávamos juntos. Trabalho como professor e naqueles dias eu estava tão deprimido que eu não conseguia pensar em nada. Pedi então uma licença saúde de 10 dias e fui para a capital. Afinal, minha família naquele momento era o único pilar que eu tinha. Minha ex-esposa ficou uns dias na casa, mas decidiu sair quando retornei da licença. Nestes dias que fiquei na capital, minha tia me levou até o escritório de uma advogada amiga dela. Lá no escritório, contei minha história e a advogada me explicou que eu poderia comprovar a subrogação do imóvel. Confesso que eu nem sabia o que era isso, pois não sou da área jurídica. Contratei então essa advogada que é especialista em casos de família. No meu casamento, eu também troquei de carro. Eu entreguei meu antigo automóvel na entrada de um outro veículo. Juntei todas as movimentações bancárias que comprovam a venda do meu antigo apartamento e também a movimentação bancária da compra da minha casa no interior. Isso daí é importante, viu, gente? Vocês viram que ele já tá falando aqui pra vocês, já tá dando uma dica de quais são a documentação que vocês têm que juntar num caso desses. O advogado da minha mulher teve um período para contestar isso, mas não contestou e acabou perdendo o prazo. Olha aí que coisa, né? Às vezes perdeu o prazo porque a própria cliente não quis falar em tempo, mas em regra isso não é uma boa atitude do advogado, mas acabou sendo benéfico aí para o nosso inscrito. O processo ainda segue. Minha advogada me explicou que a casa ficará comigo, mas que o carro será partilhado, mesmo ela tendo pago somente 2 prestações. E eu sigo pagando o restante das prestações. E ele continua falando: ao que tudo indica, minha ex-esposa terá direito à metade da parte do automóvel, até o dia em que ela ficou na casa, até o último dia, né? Tá correto isso daí. Esse foi um bem adquirido durante o relacionamento, né? Só que pelo que eu vi, você já tinha o carro antes do relacionamento e você só usou pra dar
entrada no outro, né? Então dava pra você também ter trabalhado a mesma tese de subrogação no carro. Eu acredito que é isso que sua advogada deve ter tentado fazer. Eu não tive acesso aos autos do processo desse inscrito, mas eu acredito que foi isso. Aí ele pode obter uma parte maior, né? Inclusive, o financiamento ele continua, né? Após a saída da esposa. Então ele continuou pagando também. Então ela não vai fazer parte, né? Dos valores sobre o carro do dia depois que ela saiu, que ele continuou pagando direitinho. Aí o direito é só dele. Então cabe fazer uma conta ali, deixar tudo certinho, a parte de cada um sobre o carro também. Já tivemos a primeira audiência no que diz respeito à guarda e visita do meu filho. E a audiência foi com uma mediadora. Mas já saiu um primeiro despacho de um juiz indicando que o advogado da minha ex-esposa perdeu o prazo de contestação da subrogação do imóvel. Essa é a minha história. Minha ex-esposa foi morar com os pais dela, que possuem um imóvel na mesma rua em que eu moro. Decidi ficar na cidade para ficar perto do meu filho, mas ainda sofro muito com o que aconteceu. Não foi fácil escrever esse relato, mas acho importante contar. Sozinho na cidade, tive que superar e me reinventar como pessoa. Hoje pago pensão. Como o processo ainda não foi finalizado, faço a transferência bancária para minha ex-esposa, que corresponde a 20% do que ganho de salário. Isso ficou também estabelecido na primeira audiência com a mediadora. No entanto, pago a pensão desde o dia em que ela saiu de casa, por orientação da minha advogada. Encontrei nos vídeos da Red Pill uma válvula de escape. É uma espécie de terapia em grupo. Ali eu vejo que tem muitos homens na mesma situação que eu, e muitos em situação até pior. Bom, sobre a questão da pensão aqui que ele falou, ele pagou a pensão, né, antes mesmo de ter qualquer decisão. Só que sempre quando vem uma cliente mulher, e elas têm acordo verbal de pensão alimentícia, eu falo assim, olha, não adianta mais você ter acordo verbal, porque daí se você precisar cobrar na justiça, você não vai ter condições, porque você não tem um título judicial para poder fazer essa cobrança. Porque acordo verbal você não cobra, não existe como cobrar. Então, no caso, a advogada que ela orientou, para realmente não deixar a criança ficar a Deus dará, né? Pra criança ficar amparada. E eu tenho certeza que esse pai aqui, ele aparentemente tem muito cuidado com o filho, né? Esse inscrito. E por isso que ele quis pagar. Então foi uma boa orientação dessa advogada. Mas juridicamente não teria nem como ser provado, assim, pra poder cobrar numa execução de alimentos. Sei que tem homens sacanas e que fazem muitas coisas erradas, mas a maioria que busca o conteúdo da Red sofreu com alguma situação específica, principalmente em relação ao divórcio. Te desejo muita sorte no canal. Obrigado por me escutar. De nada. Gente, quando esse inscrito se casou, ele já possuía um apartamento quitado, né? Ele adquiriu em 2012, ele contou pra gente. E esse imóvel era de propriedade dele antes do casamento. Portanto, não faz parte dos bens a serem divididos no caso do divórcio mesmo. Super legal esse exemplo, né? Quando ele quis vender esse apartamento para adquirir uma nova casa, durante o casamento, surge a necessidade de quê? Dele garantir que ele mantenha o direito sobre esse imóvel no percentual correto, né? Conforme que ele investiu ali. Nesse sentido, a subrogação ela entra em cena como um mecanismo legal que permite a transferência dos direitos sobre o imóvel original para o imóvel adquirido durante o casamento. Isso significa que, mesmo tendo utilizado o dinheiro da venda do apartamento para comprar uma casa nova com a ex dele, ele pode, né, manter a propriedade exclusiva desse novo imóvel conforme o percentual correto da propriedade dele, desde que sejam apresentadas as devidas provas documentais legais. E sobre esse tema, eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem depois desse vídeo. Eu reforço a importância que teve na sua jornada de conseguir essa boa advogada e seguir todas as orientações dela, como você fez, né, no inscrito. Você buscou informações, auxílio profissional e com base no seu relato eu vi que você achou um caminho muito positivo para resolver esse processo de divórcio, né, e garantiu aí os seus direitos. Por isso eu te desejo muita sorte, que Deus te abençoe e que dê tudo certo daqui pra frente, né. Vocês gostaram desses vídeos de relatos? Deixa aqui no comentário falando o que você achou. Manda sua história no e-mail que tá na descrição. E até o próximo vídeo. Não esquece do like.